Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Itaúsa Cash, o nosso bate-papo sobre os principais assuntos da Itaúsa e das empresas do portfólio. Eu sou o Sandro Cristi, do time de comunicação da Itaúsa, e hoje eu converso com o nosso CEO, Alfredo Setúbal, para falar sobre os resultados do segundo trimestre de 2023 e da Itaúsa e das suas investidas. Alfredo, bom dia, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Bom dia, Sandro. Vamos falar aqui sobre os nossos resultados e os assuntos de interesse dos nossos acionistas e dos nossos investidores, né? Com certeza, Alfredo. Acho que a gente pode começar falando sobre os resultados financeiros da Itaúsa, divulgados recentemente com um número bastante consistentes, que refletem a solidez da holding na gestão ativa do seu portfólio ao longo dos últimos anos. O lucro líquido recorrente da Itaúsa no segundo trimestre do ano apresentou um aumento de 14,5% em relação ao mesmo período no ano anterior. Os resultados das empresas investidas reconhecidas pela Itaúsa totalizaram um resultado recorrente de 3 bilhões e 400 milhões, que representaram um aumento de 5% em relação ao que foi reportado no segundo trimestre de 2022. Alfredo, o que você pode dizer para a gente referente a esses resultados tão consistentes desse trimestre? Eu acho que os resultados refletem o bom desempenho das nossas investidas. Todas, de um modo geral, vieram com resultados bastante positivos, com exceção da Dexco e da Alpargatas, que vem sofrendo mais os efeitos do cenário macroeconômico. O Itaú Unibanco, que é o nosso maior investimento, tem apresentado resultados bastante sólidos, em crescimento, mostrando a sua capacidade de poder competir no mercado financeiro, que tem se transformado rapidamente, especialmente ligados às fintechs e aos bancos digitais. Mas, de qualquer forma, acho que é um resultado muito sólido e a gente está bastante feliz com o que a gente atingiu nesse trimestre. Qual empresa a gente pode destacar? A gente sabe que o Itaú Unibanco teve ótimos resultados, a Copa Energia também, né? O Itaú Unibanco é a nossa âncora, né? É a empresa que a gente tem uma participação muito grande, é o banco líder no Brasil no setor financeiro, de serviços financeiros, e vem apresentando resultados cada vez melhores, as operações de crédito vêm crescendo, a eficiência do banco vem melhorando bastante. Então, eu acho que, sem dúvida, é o grande destaque desse trimestre. Eu diria também que, do ponto de vista de crescimento, a gente vê a CCR, a Egea crescendo bastante, expandindo a sua base de negócios com bastante solidez. E a Copa Energia é uma empresa que vem se transformando nesses últimos anos, depois terminada a integração da Copagaz com a Liquigás. Ela vem apresentando resultados muito bons, com uma forte geração de caixa, que permitiu a ela uma redução substancial do seu nível de endividamento. Certo. E acho que agora a gente pode falar sobre um tema super central aqui, que os nossos acionistas pedem bastante, que é a remuneração aos acionistas. Nesse primeiro semestre, a gente já viu um aumento dos proventos declarados em relação ao primeiro semestre do ano passado. E aí eu queria que você contasse para os nossos acionistas o que eles podem esperar em termos de proventos nesse próximo semestre agora. Nós temos uma prática, Sandro, que é distribuir tudo aquilo que a gente recebe do Itaú Unibanco, que é uma parte substancial dos proventos recebidos. Os proventos que a gente recebe de outras investidas, a gente utiliza para fazer o pagamento das operações da holding. Pagamento de pessoal, consultores, enfim, todas as despesas financeiras, as despesas fiscais, tributárias, esses recursos são utilizados dessa forma. Nós temos resultados bons, temos declarado dividendos JCPs acima daqueles distribuídos pelo banco, mas temos também uma dívida, né? Uma dívida que a gente precisa pagar. Então, temos aqui um momento em que a gente precisa definir melhor, decidir melhor o que a gente faz em termos de alocação de capital. Alfredo, outro anúncio importante foi a definição da data de pagamento dos JCPs relativos ao exercício de 2022 e o anúncio da subscrição de ações com um deságio de 30%. Você poderia comentar o motivo da Itaúsa anunciar essa transação e quais são os benefícios para os nossos acionistas? Veja, como eu comentei, nós temos uma dívida e precisamos definir como que a gente aloca o nosso capital, especialmente aquele oriundo das vendas das ações da XP, da melhor forma para os nossos acionistas, pensando no longo prazo.
Então, nesse momento, nós estamos definindo a data dos pagamentos dos JCPs declarados no ano de 2022 para 2 de outubro desse ano e, ao mesmo tempo, anunciamos, aprovado pelo nosso Conselho de Administração, uma chamada de capital de 877 milhões de reais, a um preço bastante atrativo para os nossos acionistas, que é de R$ 6,50, que é a média dos últimos 120 dias, com um deságio de 30%. Então, a gente vê uma oportunidade para os acionistas comprarem ações num preço bom e, com isso, ajudarem a nossa redução de dívida, que é o objetivo principal que a gente tem com essa chamada de capital. A gente quer, na medida do possível, amortizar dívidas que vencem nos próximos anos, de maneira que a solidez financeira da companhia fique ainda mais sólida, como a gente tem visto nesses últimos trimestres, né? Então, acho que é uma oportunidade para os acionistas de comprarem ações a um preço atrativo, usando do próprio JCP que está sendo pago, então eles podem compensar a chamada de capital com o JCP, não precisando um desembolso dos seus recursos investidos em outras aplicações. Então, acho que de maneira geral é uma alocação de capital muito interessante para a Itaúsa, essa redução de dívida e aumento de liquidez. Perfeito, Alfredo. E para além dos resultados financeiros também, esse primeiro semestre de 2023, a Itaúsa teve grandes avanços, grandes novidades. Uma dessas novidades foi o lançamento da nova fase da campanha institucional de posicionamento de marca, intitulado Todo Lugar Tem um Pouco de Itaúsa, onde a empresa apresenta como ela é presente no dia a dia dos brasileiros através das suas investidas. Queria que você contasse para a gente um pouco qual que é o objetivo da Itaúsa dentro dessa campanha. A Itaúsa não é uma empresa operacional, ela é uma holding. E essa holding participa de outras empresas e as empresas que nós investimos estão presentes no dia a dia das pessoas e elas muitas vezes não percebem isso. E mesmo os nossos investidores muitas vezes não percebem o quanto a Itaúsa está no dia a dia dos dos brasileiros, impactando a vida de milhões de brasileiros. Claro que o Itaú Unibanco é o mais óbvio, né? Tem milhões, dezenas de milhões de clientes, mas as pessoas que usam o metrô em São Paulo, na Bahia, usam estradas que a CCR administra, enfim, usam botijão de gás através da Copa Energia, que é a líder de mercado. Então, a ideia é mostrar que o nosso portfólio tem marcas relevantes, marcas líderes nos segmentos em que elas atuam e que o brasileiro pode contar com a Itaúsa no seu dia a dia das suas vidas. Então, de fato, todo lugar tem um pouco de Itaúsa. Todo lugar tem um pouco de Itaúsa. Felizmente, é uma realidade em função dessas marcas, dessas empresas líderes que a gente faz investimentos, né? Perfeito. Falando em conquistas também, a Itaúsa foi certificada pelo 3º ano consecutivo com o selo GPTW, Great Place to Work, categorizando a Road como um excelente lugar para se trabalhar. E também a gente teve o lançamento da nova cultura da Itaúsa. Eu queria que você comentasse sobre esses dois pontos, esses marcos do primeiro semestre, a importância deles para a companhia. Eu acho que são marcos muito relevantes para nós. Ser uma empresa boa para se trabalhar, dita não pela sua administração, mas pelos próprios funcionários, isso é fruto de um trabalho muito grande que a gente faz internamente, de atendimento das demandas, de criar um bom ambiente de trabalho, de criar uma situação em que as pessoas possam ter liberdade de se manifestar e de expor as suas opiniões. Então, acho que isso é um reconhecimento muito grande de todo o time da Itaúsa para isso. Na parte toda de cultura, eu acho que nenhuma empresa é relevante ou ela pode pensar a longo prazo se não tiver uma cultura muito disseminada dentro dos seus funcionários, dentro da sua administração. Então, nós temos trabalhado a cultura Itaúsa muito fortemente nesse início de ano. Vamos continuar esse trabalho ao longo dos próximos anos, de maneira que a gente tenha uma cultura própria, uma cultura Itaúsa, de como ver o mundo, de como ver a nossa realidade interna, de como valorizar as pessoas, de como fazer novos investimentos, o que a gente deve levar em consideração quando a gente analisa um investimento novo, de maneira que isso tudo esteja alinhado com a cultura e os valores da companhia.
Perfeito, Alfredo. E para encaminhar aqui para o final do nosso bate-papo, eu queria que você trouxesse uma perspectiva para os nossos acionistas, para a nossa audiência, do que eles podem esperar da Itaúsa nesse segundo semestre. Eu acho que é um semestre ainda desafiador, Sandro, do ponto de vista da economia, né? Nós estamos vendo o início de um processo de redução de taxa de juros por parte do Banco Central do Brasil. Isso, evidentemente, vai, ao longo dos próximos trimestres, à medida em que a taxa de juros caia para patamares mais baixos, a gente vai ver, com certeza, uma melhoria de ambiente econômico, uma inflação mais controlada, um crescimento da carteira de crédito do banco, que é muito relevante para a operação do Itaú Unibanco. Vamos ver uma recuperação, com certeza, do mercado imobiliário, que ajuda muito a Dexco. E vamos ver uma recuperação de renda à medida em que a inflação fica estável e os juros diminuam. Então eu vejo um cenário positivo, não esperamos um grande crescimento do PIB, mas vamos ver uma consistência maior de resultado em função dessa economia e desse ambiente, tanto no Brasil quanto no exterior, mais positivos. Perfeito, excelentes perspectivas, então. Queria muito agradecer a sua participação, Alfredo. Agradecer também você que acompanhou até aqui ao final do nosso bate-papo. Continue acompanhando a Itaúsa nas nossas redes sociais. As redes sociais elas aparecem aqui na descrição do vídeo. Também se inscreva na nossa newsletter para ficar por dentro de todas as novidades da Itaúsa e das empresas do portfólio. Até um próximo Itaúsa Cash. Tchau, tchau.